Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o filósofo e escritor Mário Sérgio Cortella. Com mestrado e doutorado em educação, foi professor da PUC São Paulo, é professor ainda da Fundação Dom Cabral e foi da Fundação Getúlio Vargas. Cortella ocupou também a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, na administração de Luiza Erundina, no comecinho da década de 90. Hoje é palestrante, comentarista e um dos filósofos mais ouvidos do país. É um imenso prazer recebê-lo no É Notícia, professor. Que bom, fico feliz. Sabe quando eu disse que eu sou um dos mais ouvidos? Eu costumo dizer, eu sou um dos que mais fala, não necessariamente aquele que é mais ouvido. Eu espero que possa sê-lo. Um dos que mais falam e que mais escrevem também. Graças aos céus. Essa é a minha atividade que eu acho Tem uma especial. produção literária claro, robusta. Com gosto, lancei meu 32º livro e espero fazê-lo ainda por um bom tempo. Gosto demais. Afinal, a mais antiga plataforma de ensino à distância é livro. É verdade. 3.000 anos, seja em papel, papiro, pergaminha, até hoje... Hoje no Kindle, né? Ensino, que você é um ensino à lê distância. Exatamente. O livro continua nas várias plataformas. Por E isso tem é mais bom uns demais. 3 para saírem até o final do ano, né? Claro, O senhor me com confidenciou. gosto, com alegria. Um, né, com o Maurício de Souza, que é bom demais, para mim é honroso. Um outro da editora Voz chamado Filosofia e Eu com Isso. E um terceiro, no final do ano, pela Planeta, chamado A Sorte Segue a Coragem. Estava pensando até qual seria o título que eu mais gostaria, né, dentro dessa percepção, e eu lancei há pouco tempo um livro chamado Família, Urgências e Turbulências. Eu ficava imaginando o quanto que essa ideia de urgências e turbulências eu poderia ir substituindo ali a expressão família e colocando assim, governo, Brasil. urgências e turbulências. Brasil, né? Assim, política, urgências e turbulências. Economia, urgências e turbulências. E por isso, não sou eu, mas dá para criar uma série. E eu acho que a gente pode começar por aí, isso é muito interessante, porque, afinal de contas, o É Notícia, esse programa trata principalmente de questões políticas e econômicas, mas eu acho muito bom, muito pertinente a gente tentar adaptá-la a esse olhar filosófico, que talvez seja um olhar mais distanciado, um olhar que consiga colocar o momento que estamos vivendo agora num caráter, num contexto mais histórico. Então, eu começo justamente com essa pergunta ao senhor, do ponto de vista filosófico, intelectual, como é que o senhor enxerga, como é que o senhor define o momento pelo qual passa o país hoje? Em filosofia, mano, a gente diz que quem menos sabe da água é o peixe. Afinal de contas, o peixe está nela mergulhado e ele precisaria sair da água um pouco para poder enxergá-la melhor. Nós precisamos cautela para não fazer uma avaliação sobre o momento que seja marcada apenas pelo momento. Nós estamos molhados pelo momento e, nesse sentido, nossa visão, né, ela está umedecida pelo que a gente está vivenciando. Pode ser que daqui a 10, 20 anos a gente tenha uma percepção um pouco mais nítida. No entanto, eu acho que nós estamos vivendo hoje algo que eu chamo, para mim, é uma alegria cívica. Uma alegria cívica. Nunca imaginei, nunca, que eu fosse viver um tempo tão difícil, tão dolorido, tão hemorrágico, tão violento e tão necessário. E alegria, a palavra Claro, correta para não, descrever? claro, da tortura, da dolor, da doença, da corrupção. A alegria de saber que nós estamos deixando cair um pouco aquilo que seria a dissimulação, o mascarado, o obsceno do nosso dia a dia, que era a gente ir caminhando quase que sem perceber aquilo que tinha que ser percebido. A cada hora, como cantava o Gil, a cada hora rola uma história. Você liga a TV, você tem uma notícia, daqui a 2 horas você tem outra, e você tem uma nova denúncia, e de repente é uma grande teia que vai se conectando e que vai se juntando com uma patifaria, né, que vai se estruturando durante décadas de vários modos, e que de uma certa forma a grande pergunta é: onde estávamos? Onde estávamos? Parece que só acordamos agora. A sensação é que nós estamos lendo isso sobre outro lugar. É claro que não, é o nosso lugar, com o nosso modo, com as nossas escolhas, equivocadas ou não, com as nossas omissões, muitas vezes com a nossa cumplicidade. É interessante puxar isso para a gente, puxar isso para a sociedade. Onde a sociedade estava enquanto coisas... tudo isso acontecia? Anestesiada, adormecida? Ou omissa? Anônima, ou fazendo algo que é uma antiga frase, né, os ausentes nunca têm razão. E nessa hora, quando eu falo de alegria cívica, que é uma expressão que eu uso bastante, eu não estou feliz por conta do que acontece com a nossa nação, mas eu também não estou infeliz. É com esse Claro, despertar, essa felicidade. Eu vou dizer algo que eu repito com frequência: a maior aula de educação moral e cívica da nossa história, ela aconteceu nos últimos 5 anos. Nunca nós aprendemos tanto sobre como é a política real, como é a nossa vida no campo da economia,
da privatização do público, da estatização do privado. E parece que a gente vive um reality show, né, professora? Vamos dar conta um pouco da notícia do Sim. dia. A gente está gravando essa entrevista numa quinta-feira, né, no auge do julgamento lá do Tribunal Superior Eleitoral. Provavelmente, quando essa entrevista for ao ar na segunda de madrugada, já teremos um veredito, já teremos ou pela condenação ou absolvição da chapa Dilma Temer, se bem que o que tudo indica até agora, é possível que o governo consiga se salvar e consiga ter uma absolvição por um placar apertado, talvez de 4-3, mas é onde estamos nesse momento. Como é que o senhor enxerga esse julgamento da chapa Dilma Temer, o tribunal que virou, de certa forma, um teatro, que invadiu a casa dos brasileiros, né, porque está na TV de todo mundo acompanha mesmo. Nós estamos fazendo uma avaliação nos últimos anos daquilo que é governo, daquilo que é empresa, daquilo que é o governo patife, daquilo que é a empresa patife, daquilo que é o sujo no nosso cotidiano, aquilo que é nojento. Quem tinha ficado um pouco à margem dessa questão era o nosso judiciário, que estava como o grande moderador, né, desde a não lembro mais da legislação que pegou com o mensalão, né? E tudo aquilo que está. Então, de repente, os grandes heróis, e são necessários, é bom que uma nação tenha também seu judiciário como sendo um espaço que a gente tem admiração. Mas havia ali uma certa percepção de que a justiça se exercia finalmente, e ela o exercia naquilo que tem que fazê-lo, e ela se exercia de uma maneira justa, correta, equilibrada e, portanto, equânime. No entanto, nos últimos 2 anos, a gente tem uma percepção de que também uma parcela do nosso terceiro poder, junto com o legislativo e o executivo, também ele tem os seus sócios, também ele tem os seus modos de olhar, também ele tem os seus movimentos que parecem estranhos a alguém que profere um voto, decide, discute, é vigoroso e depois de um tempo, usando a mesma argumentação, muda, né, de posição. Então, há um certo desnudamento. Quase que usando uma antiga expressão, cai a máscara. Mas cai a máscara, eu não estou falando aí da ofensa, estou falando daquilo que nós estamos começando a enxergar, como é que funcionam na prática as nossas instituições. E por isso, a discussão do Tribunal Superior Eleitoral, ela é extremamente iluminadora de como é que as coisas podem ser, não de como elas devem ser, mas como elas podem ser. Nós já tínhamos enxergado... O senhor fala mais no sentido da decepção, claro, até um julgamento... Não só, um julgamento que tem situações que a gente se olha de um outro lado, se a gente está vendo isso em outro país... Nós vamos fazer, nossa, que coisa estranha, né? Como é que a mesma argumentação ela pode se alterar assim num espaço de 20 e poucos meses? Né? Dependendo de quem, a depender de quem é o inquilino do Planalto, né? Porque para Dilma era um discurso e para Temer é o discurso inverso. Esse movimento, ele vai fazendo com que a trama, o drama e o trauma, né, eles comecem a ficar mais nítidos para nós. Por isso eu acho extremamente pedagógico. Voltando à tua questão no ponto de partida, como é que eu vejo? Eu vejo como um momento pedagógico magnífico da nossa história, mas também como um momento preocupante, porque minha grande questão hoje, Amanda, é cautela para a gente não anestesiar a nossa percepção e a nossa consciência. De repente, nós temos tantas denúncias, tantos balés no cotidiano, tantas voltas e 3 voltas, que a gente pode começar a achar que tudo bem, é assim, ou o que é pior, que é assim, ó, cansei, não quero mais saber. Esse é o grande perigo. E aí eu vou te dar um exemplo concreto. Eles, isto é, aqueles que fizeram e fazem o que não deviam, eles derrotaram a nossa consciência quando nos enganaram. Mas eles podem nos derrotar uma segunda vez, que é fazendo com que a gente perca a esperança de que haja solução. A primeira derrota nós já sofremos. Nas últimas décadas, fomos pilhados enquanto nação, né, de vários modos, com conivência, com a presença dos poderes, com a interferência na gestão. Fomos pilhados. A pirataria, né, em alta escala, não de alto nível, em alta escala. Pois bem, eles podem nos derrotar uma segunda vez, que é fazendo com que a gente se canse tanto de ver um tribunal julgando, ver o outro discutindo, e ver habeas corpus, e ver entrada de liminar, ver ministros pedindo vistas ao processo para postergar, né, a decisão,
que você vai, não quero mais saber. Esse é um risco grande. Onde vai dar esse embate entre os poderes? Porque hoje a gente vê um claro embate entre a classe política por sobrevivência, que quer sobreviver, e o judiciário, que parece que está muito determinado, está fortemente determinado em pegar esses políticos, em punir a corrupção. Uma parte do judiciário está, né? E também é uma parte do executivo. Por exemplo, o Ministério Público não está conectado estritamente ao que seria, né, ao judiciário, o sistema da justiça como um todo. Se nós olharmos o que se chama de operadores do direito, né, um termo exatamente, que eles usam muito. Que aí a gente pode também abarcar a Polícia Federal, o Ministério Público. Se nós olharmos os operadores do direito dentro da nossa nação, esse tipo de embate que eventualmente vem à tona, ele não tem vencedor. De uma certa maneira, parece às vezes uma guerra civil, e lembrando uma ideia óbvia, guerra civil não tem vencedor, só tem sobrevivente. É porque a gente está no olho do furacão e o governo desnudou também essa estratégia. Eles apontaram o dedo, resolveram eleger o chefe do Ministério Público, Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal, como os algozes do governo. Então, colocando aquilo tudo como se fosse uma estratégia do Fachin, da dobradinha Fachin-Janot para derrubar o presidente da República. Amanda, no jogo político não é estranho. A ideia da política é mesmo a ideia do embate, não necessariamente da destruição do confronto, mas do conflito, do embate, da acusação. Se nós observamos, isso não é privativo, né, da nossa brasilidade, é que nós estamos aprendendo a fazer isso. A gente não sabia, a nossa democracia é muito jovem, né, ela vai completar, né, em 2018, 30 anos de uma Constituição que, de fato, é mais democrática, né, de toda a nossa trajetória histórica, um país com 517 anos, só recentemente, há 30 anos para cá, é que nós tivemos a construção, de fato, de uma organização democrática um pouco mais sólida. Por isso, esse tipo de embate, eu acho que ele é perigoso. Eu fico sempre assustado quando o judiciário tem de legislar. Eu fico sempre assustado, como democrata que quero ser, como republicano que desejo ser e proteger, quando o legislativo ele está contaminado pelos desejos exclusivos do executivo. Eu fico sempre assustado quando o executivo ele é apenas uma correia de transmissão daquilo que está fora do poder público, que é o mundo da economia, o mundo da empresa, o mundo do recurso financeiro, o mundo do dinheiro. Agora, estar assustado não significa que eu esteja paralisado. Nem eu e nem outros brasileiros e brasileiras. Isso significa que eu estou com a consciência ativa, e sei que outras pessoas também o estão, para que a gente entenda que o maior risco, no meu entender, é quando o judiciário entra nesse embate. Porque do legislativo e do executivo a gente já faz espera. parte. Porque é um jogo, sim, de forças. Mas quais os riscos? Quando o judiciário também assume essa postura de protagonista, ou partidariza, ou se politiza, né? Porque a gente vê essa politização do judiciário. Ele perde algo decisivo, que não é a isenção, mas é a ideia de justiça. Você sabe que nem sempre direito e justiça coincidem. Nem sempre de direito e justiça coincidem, porque muitas vezes nem sempre que está no direito é justo. Haja vista que no nosso país, por exemplo, há 150 anos estava na lei a possibilidade de ser proprietário de outra pessoa. Até há 40 anos no nosso país, um homem podia assassinar sua esposa e seria, dentro da lei até, possibilidade de ser inocentado, por conta de legítima defesa da honra. Então não há sempre uma coincidência entre direito e justiça. No entanto, é tarefa do judiciário a garantia, da nossa capacidade de uma justiça que seja garantidora da decência. Isto é, com que a gente tenha direitos e deveres iguais e que não haja privilégio na República que seja expressivo, de algo que produza dano a essa própria convivência. Quando o judiciário se encontra numa circunstância em que ele, em vez de estar conectado à lei e à Constituição, ele usa a lei e a Constituição para a defesa de interesses muito próprios, muito específicos, muito particulares, onde nos apoiaremos? Se não é na justiça... Aí o senhor faz uma referência agora ao julgamento do TSE. Todos o senhor enxerga como uma proteção... Alguns no STJ, STF, se não for o apoio na legislação e nossa lei maior, que é a Constituição, que não necessariamente é imutável, mas enquanto ela aí está, no modo como está, ela tem que ser o nosso ponto de apoio. Se o judiciário é o guardião da nossa Constituição, isto é, do nosso acordo de vida na nação, e se ele mesmo, o judiciário, de alguma maneira, se apresentar como sendo poroso, isto é, cheio de vazamentos, quanto a interferências externas, muitas vezes submisso, outras vezes beneficiário, nessa hora
nós não temos a quem recorrer e, claro, nessa hora o maior perigo é a solução indevida. E qual é a solução indevida? É aquela que diz: a democracia não serve. Agora, deixa eu tentar inverter esse raciocínio um pouco, professor, porque, por outro lado, alguns apontam justamente para esse risco do judiciário defender privilégios, defender interesses particulares, defender interesses políticos, né? A politização do judiciário. Agora, essa politização pode ser invertida também no sentido oposto. Tem analistas, jornalistas que apontam para o caráter dogmático, messiânico, de passar o Brasil a limpo da Operação Lava Jato. Então, isso também, segundo esses analistas, teria um caráter político, só que no sentido oposto, de dizimar e de demonizar essa classe política, de fazer uma limpeza mesmo, naquele caráter mais higienista, que sempre traz uma série de riscos, né, de resvalar para abusos autoritários ou para frustrar direitos individuais. O senhor acha que há um risco? O senhor identifica essa característica também na Lava Jato? Algumas pessoas, por exemplo, dentro do Lava Jato, aqueles que estão também como operadores do direito, eles têm uma perspectiva messiânica em vários momentos, que os coloca muito mais numa tarefa histórica, né, de fazer a limpeza da nação. Como se fossem os justiceiros, né? Aí não é a justiça, é o justiçamento. Afinal de contas, o filósofo Hegel, o alemão do século XIX, dizia: quem exagera o argumento prejudica a causa. Quando você exagera o argumento, você prejudica a causa. E essa capacidade de iniciativa, de vigor, de uma parcela daqueles que hoje tomam conta como procuradores ou até como magistrados, né, no nosso cotidiano, a gente quer, sim, pessoas que estão ligadas ao exercício da lei, que sejam, de fato, vigorosos, mas nós não queremos que eles sejam nem implacáveis, no sentido de fechados à alteração daquilo que tem que ser feito, e nem que entendam aquilo como algo imune à discussão, ao debate e ao reparo. Não dá para se imaginar que vá substituir, no nosso país, de uma certa maneira, aquilo que foi tradição na nossa história republicana, que foram ditaduras sucessivas, por um outro tipo de autoritarismo, que é o autoritarismo dos operadores do direito. Claro que nós desejamos, né, um direito que seja eficaz, que tenha um nível de presença na sociedade, mas nós não o queremos de qualquer modo, a ponto dele ameaçar a democracia e, por outro lado, abrir a condição também para que a gente tenha a possibilidade do contraponto, da outra percepção. Democracia não é ausência de ordem, é ausência de opressão. A democracia, repito, não é ausência de ordem, ela é ausência da opressão. E a opressão não pode vir nem do legislativo, nem do judiciário, nem do executivo. O filósofo inglês John Locke, que é quem grandemente organiza com Montesquieu uma parte dessa discussão, que lá no seu segundo tratado sobre o governo civil fala exatamente do equilíbrio dos poderes, ele traz um termo ali que é pesado de se usar, mas que é necessário, que é a famosa desobediência civil, que também será tratado por Tocqueville, por exemplo, também será levada pelos fundadores da pátria norte-americana, será trazida à tona em vários momentos. O direito à desobediência civil, isto é, a não aceitação daquilo que é a opressão, venha ela, do executivo, do legislativo ou do judiciário. Por isso, qualquer força opressiva, mesmo que se coloque como correta e salvadora, ela deixará de ser correta e salvadora se ela estiver marcada pela capacidade de opressão, de mandonismo, né, de autoritarismo, portanto, daquilo que fere a noção republicana. Em meio a toda essa turbulência e urgência, né, para usar palavras do título do seu livro mais recente, para onde a gente caminha em 2018? Que perfil de liderança o senhor vê surgir nas próximas eleições? Às vezes se diz, Amanda, que o Brasil está hoje num momento caótico. Eu digo que não. Nós não estamos num momento caótico, nós estamos num momento que tem excesso de variáveis. Quando você diz, mas é a mesma coisa, não. Uma coisa é quando você não consegue enxergar o que virá. Outra coisa é, usando a tua questão, quando a gente não tem clareza do que virá, porque qualquer coisa pode vir. O qualquer coisa pode vir não é porque nós estamos esperando que de cima desabe uma solução. Mas nós temos tantas pessoas que em 2018, por exemplo, podendo, né, ser candidatos, estruturarem grupos políticos, podem, em questão de horas, de dias, né, serem também indiciados, julgados, condenados. Outro dia, até conto uma coisa que parece meio anedótica, me elogiavam antes de eu começar uma atividade, e a pessoa fez vários elogios a mim, e eu disse assim, olha, por favor, não faça isso. Nós, nos últimos anos do Brasil, tivemos tantas decepções com pessoas que a gente tinha em alta conta, que é sempre arriscado. Espere eu morrer, aí sim você faz. E eu até citei Machado de Assis, que tem uma frase que eu acho maravilhosa, ele diz, está morto
podemos elogiá-lo à vontade. Por que eu estou dizendo isso? Porque, certa vez, me perguntaram algo que eu vou retomar aqui agora e que vale nessa reflexão. Me perguntaram assim, quem você acha que poderá ser candidato, por exemplo, à presidência da República no Brasil em 2018? Eu disse, quem não estiver preso. Ora, essa frase, que tem um nível de ironia, ela marca uma possibilidade. Quem não estará? Você e eu, talvez? Talvez. Você diz assim, não, mas você fez alguma coisa que não deve. Olha, a depender de alguns caminhos que uma parcela dos operadores de direito sigam, até eles poderão dizer que sim. Se a gente entrar nesse período de caça às bruxas Exatamente. mesmo, todo mundo pode virar criminoso. Será que o tempo que fui, como você lembrou, gestor público na cidade de São Paulo, restou algo, né, depois de quase um quarto de século? Né? Essas coisas, elas significam algo que é muito forte. Nós não vivemos, insisto, um momento confuso. A gente vive um momento com multiplicidade de variáveis. Há 3 semanas, nós tínhamos absoluta certeza, quando das delações vindo à tona com as conversas no Palácio na madrugada, tínhamos certeza que era em 48 horas a alteração. Pois bem, 3 semanas depois, você tem uma sequência em que a lógica assim, ó, vai ficando. Sabe aquela conversa antiga de Operação casamento? abafa, claro, né? Conversa chata de casamento. E aí, como é que está o casamento? Ah, tá ruim. Ruim com ela, pior sem ela. Ruim com ele, pior sem ele. Então, é uma coisa um pouco... Na esteira dessa reflexão, o senhor acha que a tendência hoje é o Temer ficar? Eu espero que não. E não espero que não por uma questão apenas de natureza ideológica, mas por uma razão, porque não é justo que fique. Eu acho que há a possibilidade de que fique, né, se nós tivermos um afrouxamento das decisões que têm que ser tomadas. Afinal de contas, aquele ou aquela que recebe esse nível de denúncia, né, de infiltração, de promiscuidade entre atividade pública e atividade privada, admitir que persista, né, na gestão de uma nação, como se nada tivesse acontecido, é, no nosso caso, uma ausência de vergonha. Quando a presidente Dilma saiu, parte da argumentação era de que uma governante que produz aquilo que se chamaria de irresponsabilidade no ato não poderia permanecer. Ora, ela não praticou concretamente aquilo que se chamaria de um crime, né? Exceto no campo da gestão, é um ilícito. Ora, hoje a acusação em relação ao atual presidente é ligada ao campo criminal. Ora, qual é a lógica que se faz? Portanto, eu acho que quando a sua questão é, será que ficará? Eu espero que não. Será que ele ficará de fato? Pode ser. Pode ser que as forças nacionais, né, elas tenham a compreensão de que é melhor ir tocando. Mas, e os partidos? Né, que foram e a Justiça aqueles... que vai decidir agora, né, com o Tribunal Superior Eleitoral de novo, a gente está gravando na quinta, segunda já deve ter um veredito, mas imediatamente a gente tem um Tribunal Superior Eleitoral que, se decidir que a chapa fica, quer dizer, que a chapa não será cassada, vai cometer uma injustiça? Comete uma injustiça? Eu considero que a injustiça não tem a ver com o TSE. Eu acho que a injustiça está com a permanência, né, do professor Michel Temer em função daquilo que já foi denunciado. Vou dizer algo que nós estamos aqui conversando sem que a decisão tenha sido tomada, como você lembrou, para mim é indiferente, né, o julgamento no TSE. A questão mais séria, dado que a presidente Dilma já não está no circuito, não é a permanência ou não do presidente Temer em função disso, mas em função daquilo que foi denunciado. Quanto à delação, quanto à acusação de promiscuidade, quanto ao tipo de envolvimento, né, com as forças de retardamento. A delação da JBS, né? Com a JBS. Ele ainda não foi denunciado, está sendo investigado, deve ser denunciado. No meu entender, o julgamento do TSE não está julgando o presidente Temer e a presidente Dilma está julgando o judiciário. É um julgamento sobre o judiciário, especialmente sobre ministros que, de alguma maneira, né, conseguem, com aquilo que é um passeio imenso por inúmeras argumentações, conseguir fazer com que a gente transforme a noite em dia, sendo que aquilo que eu criei há 2 anos era a defesa de que aquilo era dia. Mas agora, com o mesmo sol, vira noite. Né? Na filosofia, há uma expressão que seria a ideia da contradição, né? Isto é, que carrega dentro de si uma impossibilidade, né, de percepção. Por isso, insisto, o julgamento do TSE não tem tanta importância para mim, porque o que vale para mim é a denúncia no campo criminal, né, daquilo que foi trazido pela JBS e por outras coisas. Mas tem para o judiciário e para a justiça e para a imagem da justiça, né, de se fazer justiça. Sem dúvida. Isso Afinal é de contas, se a justiça é justa,
ela tem que justamente agir. Se ela se coloca ao lado e ela mostra algo que pode parecer, Amanda, ludibriar a nossa compreensão, né, de driblar a lógica correta dos fatos, né, a gente vai dizer, bom, então, lamento, vale qualquer coisa. Isso não é justiça. Absolutamente injusto. Professor, vou pedir licença um minutinho, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida, não sai daí. Olá, o A Notícia está de volta com o escritor, filósofo e professor Mário Sérgio Cortella, que é um grande prazer receber hoje para a gente ter esse papo filosófico, esse café filosófico, né? Tem aquele programa, isso é muito bom. O professor fez um comentário interessante, falou: a situação é tão grave, é tão séria que eles estão até entrevistando filósofo, né? Porque acho que a gente perdeu. Em larga escala. Em larga escala. De repente, pessoas da área de filosofia estão no rádio, na televisão, como comentaristas, debatendo. Isso é um sinal de que a gente está buscando algumas rotas que a filosofia também pode auxiliar. Não é só ela. O nazismo também tinha seus filósofos. As ditaduras também têm os seus filósofos. Mas quando há uma efervescência, né, nas questões, nas ideias, quando a gente tem um certo cansaço, né, daquilo que a tecnologia nos obriga, né, no cotidiano, quando a vida nas metrópoles ela fica absolutamente deslocada, a filosofia parece oferecer um pouquinho de caminho, um pouquinho de serenidade. E eu acho que é algum sentido, né, sim, professor? Porque sim. Quando a gente fala na crise, a gente fala muito em crise política, mas o que tem por trás dessa crise política? É uma crise de sentidos, é uma crise de valores, é uma crise existencial? O que tem por trás? Que outras crises? Nós temos uma crise de modelo de existência em geral, no qual nós criamos uma estrutura em que a gente foi rompendo os laços comunitários de vida. Nós começamos estilhaçando a ideia de família como comunidade, né? Nós, por exemplo, até algumas décadas, vivíamos todos muito próximos. Nossos filhos eram criados junto com as avós, com os tios. A criação era mais coletiva. Embora eu fosse filho de um pai e uma mãe, na prática, eu era criado também no meio da família. Isso significa que não era só um casal que tomava conta de crianças. Era quase uma criação, né, de uma coletiva, comunidade. Né, Isso cansava menos. Hoje você tem pais e mães exaustos nessa condição. Eles precisam quase que terceirizar esse cuidado, entregando às escolas uma tarefa que, em princípio, né, ela é da família. Por outro lado, também, né, nós estamos, de fato, procurando alguns momentos em que a crise de vida, em que a gente tem que o tempo todo estar, né, em busca daquilo que é a posse, a exibição, o estar na onda, estar conectado. Isso, usando Guimarães Rosa, esse viver em voz alta, ele nos cansa. Ele nos cansa. E, de repente, né, a gente tem uma crise múltipla, assim. As pessoas dizem, eu não estou satisfeito no meu trabalho, ou eu não estou gostando do modo como eu estou vivendo a minha família, né? Não é que a gente tem uma crise que se espalha por todos os lados. É que quando a gente tem um momento muito agudo de alterações dos nossos modos de afeto, de convivência, isso explode em várias direções. Nós temos uma novidade no Brasil. O país, no campo da política, está fervido. Ele está fervido. A toda hora, como a gente dizia, rola uma história. Mas nós continuamos, ineditamente, continuamos todos os dias, levantando, indo trabalhar, vamos para a escola, nós vamos para o serviço, vamos para o lazer, nós vamos para a igreja. A nossa vida segue. Não é que a nossa vida segue sem que a gente preste atenção. Antes a gente não prestava atenção no que estava à nossa volta. Agora nós estamos prestando mais atenção. Mas nós continuamos fazendo. Isso se deve a 3 grandes coisas. Uma democracia mais estável, imprensa livre e, claro, plataformas digitais. É isso, eu acho que esse ponto é central também, né? De como esse embate foi transferido para as plataformas digitais. Eu tenho pensado muito, tenho refletido muito, professor, sobre por que as ruas estão, de certa forma, tão caladas e quase adormecidas, a não ser por um ou outro ato, mais de intelectuais e grupos de esquerda, depois que todas essas denúncias vieram à tona em relação ao governo Temer. Quer dizer, nós tivemos as mesmas denúncias, talvez até menos graves, em relação a Dilma Rousseff, em particular, e as ruas ferveram, efervesceram. E agora, em relação ao Temer, é como se esse embate tivesse sido completamente transferido. Eu acho que não é tão estranho que a gente tenha isso por 2 razões. Primeiro, que uma parte daqueles que se movimentaram de maneira tão exaltada quando do pedido de saída da presidente Dilma, uma parte deles era patriota de fachada.
é aquele que fala do país, da importância da nação, mas ele tem apartamento em Miami, faz compra no exterior, está toda hora buscando coisas que são de fora. É um discurso né? que tem uma certa Exatamente, hipocrisia, uma boa dose de hipocrisia. Nisso, nem acho que a gente dá tanta atenção a essa questão. Mas tem uma outra situação. O governo que a presidente Dilma vinha conduzindo, com todo o direito que ela poderia ter de fazê-lo, à medida em que estava na gestão dela. E foi eleita, Havia tanto acusação no cotidiano a ela, a economia começou a ficar tão conturbada, a impossibilidade de governo ficou tão forte, né, que quando ela saiu, deu uma certa calma. Não porque ela saiu, porque aquele polo de conflito, ele deixou de existir naquele momento. Hoje, em relação ao governo Temer, eu acho que a sensação, ela é de outra natureza, é que é indiferente. Tanto faz se a gente tem governo ou não. Se eles não fizerem isso que estão ameaçando fazer, que é na calada da noite ou de modo torto, fazer passar a reforma da Previdência, né, fazer passar aquilo que é a nova legislação do trabalho, que tem coisas muito conflituosas e muito, muito perigosas, embora tenha coisas necessárias ao nosso cotidiano, vai tocando. Vai tocando. Isto é, quando um governo começa a ser absolutamente desnecessário, as pessoas não saem também à rua em busca de algo. Porque qual é a grande discussão hoje para sair à rua? A moralidade? Ora, aqueles que estavam antes sendo atacados e que acabaram sendo retirados do poder, né, estão hoje colocados numa circunstância em que, se saírem à rua, se poderá dizer que aquilo é apenas um troco em relação ao que fizeram com eles. E é preferível até, que aqueles que foram retirados do poder, que eles aguardem o desenrolar, porque quem ficou no poder se meteu em tantas trapalhadas no cotidiano, que é melhor não mexer, que ele se enrolará por ele mesmo, aliás, como vem sendo. E aqueles que apoiaram a saída do governo anterior, né, hoje se sentem, no meu entender, um pouco constrangidos, né, para, num determinado momento, saírem em busca de uma manifestação, afinal de contas, prometiam, ao colocar seus patos amarelos, seus bonecos, ao fazer acampamento nos lugares, prometiam que nós teríamos uma avenida paradisíaca quando da alteração. E não é isso que aconteceu. Isso significa que eu acho que uma parte das pessoas não vai às ruas porque está com vergonha, né, de fazê-lo. E outros porque não acham necessário. Agora, eu acho que haverá esse movimento na rua se, por acaso, o judiciário não der os passos que precisa dar, porque é justo que dê, ou se o legislativo tomar decisões que ofendam aquilo que é necessário quanto aos nossos direitos históricos ou até a proteção daquilo que é de direito, né, das pessoas no cotidiano. Por isso, eu acho que ainda não é o momento das pessoas darem esse passo. Como diz o caipira, e eu sou caipira de Londrina, o povo está meio assuntando, né? Está assim, está olhando meio de esgueia, meio de lado, para ver como é que está se movimentando. O que o judiciário vai fazer? Serão justos mesmo ou estão de mão dada com quem não devem? E o legislativo vai ter coragem, né, depois de tanta acusação, de dinheiro que vai esvaindo, saindo, que veio para eles, de ir meter a mão no bolso de quem tem pouco? Então está assuntando. Eu acho que vale de novo Guimarães, quando ele dizia, não convém fazer escândalo de começo, só aos poucos que o escuro é claro. Né? E o escuro não está tão claro ainda. Ô, professor, e é interessante pensar também, fazer uma última reflexão antes da gente ir para o nosso pinga-fogo, que parece que não é só aqui no Brasil que tem esse esgotamento da política, pelo menos da política como a gente a conhece, da política tradicional. A gente viu recentemente as eleições nos Estados Unidos trazendo um outsider, o Donald Trump. A gente tem um novato na política francesa com Emmanuel Macron, embora eles estejam em polos quase que opostos, né? Mas vai ser interessante assistir essa experiência nos dois países. E a gente também tem o Brexit, eu acho que faz parte desse mesmo movimento, né, de um não, de um voto de protesto claro da população. O que o senhor acha que esses movimentos têm em comum e o que eles representam nessa ordem mundial? Será uma nova ordem mundial? Em algum momento a democracia vem se esgotando, essa forma de representatividade? No caso norte-americano, eu não vejo tanta alteração, porque o que eu acho é que o Trump está fazendo algo que nós tínhamos nos habituado há 8 anos de governo Obama, que era um governo que tinha uma coisa necessária, política, que é pudor. Né? O governo do Obama era um governo de pudor. Pudor na família, pudor na ação, pudor na fala. O governo Trump é despudorado. Né? Nesse sentido, isso nos espanta um pouco. Tal como a direita europeia, para usar uma expressão mais antiga, ela é despudorada.
ela toma medidas e atitudes que você diz não é possível, né, que um ser humano caminhe nessa direção. É surpreendente o que aconteceu no mundo britânico em relação ao Brexit. Não é casual que a primeira-ministra esteja agora num impasse em relação às eleições, porque ela, ao convocar, imaginando que ela ia navegar em águas absolutamente limpas, o susto que ela pode ter nessa eleição é fortíssimo, porque o resultado vai na direção contrária do que ela desejava. E a França, ela também alterna esses movimentos, em que você tem um Mitterrand, um Jacques Chirac, depois você tem um Sarkozy, né, e agora você tem a possibilidade, né, de um outro governo que vai desmontando, como Hollande, e aí por diante. Eu acho que nós não estamos tão habituados a ver esse tipo de movimento. Eu não enxergo na Europa essa lógica por uma razão, porque Angela Merkel está lá há bastante tempo. E se houvesse uma tendência na Europa nessa direção, ela teria sido colocada. Você vê que entra governo, sai governo em outras nações. Mas não à toa a Alemanha é o país que melhor resistiu, mas bem resistiu à crise econômica, né? Claro, porque eu acho que esses fatos estão intrinsecamente ligados. A Alemanha ela tem um movimento de convicções, né, e de organizações em que ela nem admite a percepção de que a crise que nela chega vem de imigrantes, aliás, porque é o país que mais acolheu a questão dos refugiados, né, nos últimos tempos. Por isso, não acho que a gente tem agora o movimento de uma ordem mundial. O que eu acho que na América do Norte falta pudor, né? E na Europa falta um pouco mais, especialmente na Inglaterra, de uma percepção de que o passo dado talvez não devesse ter sido dado, e a democracia britânica permite que se possa dar outro passo numa direção a voltar. Né? Como dizia o Machado de Assis, que eu citei aqui hoje, eu quero retomar, ele dizia, nem sempre recuar é fugir. Nem sempre recuar é fugir. Quem sabe se pode recuar, né, no mundo britânico, e aí se dá um passo inteligente. A França ainda é incógnita, ainda. Professor, vamos para o nosso pinga-fogo, então, para a gente encerrar a nossa entrevista aqui com chave de ouro. Rodrigo Janot. Não é imune, como nenhum de nós é, não é alguém que está acima de qualquer coisa, mas é alguém que está numa rota que nos ajuda a seguir a coisas que desmontam um pouco parte das farsas. Sérgio Moro. Tem, sim, a necessidade e a capacidade de entrar na nossa trajetória histórica, desde que agregue a ela um pouco menos da percepção de salvação e mais de magistratura. Gilmar Mendes. Eu acho que uma parcela daquilo que ele faz pode até soar estranho a quem entende justiça como sendo algo que não recebe manchas, né, de conexões e nem toma partido em algumas circunstâncias. Supremo Tribunal Federal. É decisivo para a gente construir um pouco daquilo que a gente deseja, que é uma democracia que não fique só nos seus 30 anos, mas que ela alcance uma maturidade longeva. E nessa hora, nosso Tribunal Superior tem de ser superior e menos tribunal. Lava Jato. Ela vem sendo cada vez mais jato. Espero que ela seja lava também. Lula. Lula é um homem que cumpriu uma tarefa histórica fortíssima, uma pessoa que é admirável sob vários ângulos e que necessita esclarecer-se em relação a caminhos que se diz que ele tomou e que acabam tendo a possibilidade, né, de manchar essa trajetória, se não vier com clareza aquilo que de fato é a verdade, que ele diz que não é, mas tem que mostrar. Dória. O Dória é alguém que teve uma eleição inédita na cidade de São Paulo, nessas alternâncias que na nossa cidade, aquela que eu vivo, também acontecem, mas que necessita, no meu entender, de capturar aquilo que é política pública. Política pública não é uma gestão empresarial. O mundo da gestão pública precisa daquilo que vem do mundo empresarial, mas não é uma empresa. E por isso não tem um dono. Por isso a atitude de dono vale numa empresa, numa prefeitura, não. Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é uma das possibilidades da nossa democracia. Ela pode acolhê-lo e precisa acolhê-lo. Mas aqueles que, como eu, defendem a democracia, têm Bolsonaro como uma das suas possibilidades. Marina. Marina é uma pessoa absolutamente inteligente, né, com uma capacidade de sinceridade brutal, imensa. Né, é alguém que eu espero que continue servindo como uma referência para várias pessoas, independentemente do partido, em relação a algo que é decisivo, a honestidade de propósito. Dilma.
Dilma é uma pessoa que entrou num circuito com uma convicção ideológica que, quando assumiu o governo na primeira gestão, né, implantou várias coisas necessárias, mas que, no meu entender, num determinado momento, ela ficou num ringue, né, combatendo em várias frentes, não conseguiu dar conta, né, desse processo e, no meu entender, foi vítima de algo que era algo que não dependia dela e na qual ela entrou apenas porque poderia ser outra pessoa. Era uma disputa para que não viesse à tona aquilo que veio. Michel Temer. Michel Temer é uma pessoa que, se desse sequência àquilo que o direito coloca como um professor de direito constitucional, né, precisa ser, teria renunciado. Professor, muito obrigado. Foi uma conversa deliciosa aqui no É Notícia. Eu espero que o senhor volte mais e mais vezes. Muito obrigado. Obrigado ao senhor, obrigada a você também que nos acompanhou até essa hora. Obrigada pela sua audiência. Tenha uma excelente semana. Segunda-feira a gente tem um novo encontro marcado com outro entrevistado. E eu espero, conto com a sua companhia mais uma vez. Tchau, tchau. Até lá.